Olá, gente querida! Estamos chegando com mais um giro de notícias. A partir de agora, muitas informações aqui na tela da sua TV Cidade Verde. E para começar, você vai ver que Hong Kong anuncia a retirada do projeto de extradição. A medida concede uma das principais exigências dos manifestantes que estão fazendo protestos há meses. Os manifestantes de Hong Kong vão ter uma das principais exigências de seus protestos atendida. Nesta quarta-feira, a chefe do executivo local, Carrie Lam, anunciou a retirada definitiva do polêmico projeto de lei que autorizaria extradições para a China continental. Primeiro, o governo vai retirar formalmente o projeto de lei para dissipar totalmente as preocupações da população. O secretário de Segurança apresentará uma moção de acordo com o regulamento quando o Conselho Legislativo recomeçar. Carrie Lam fez um discurso em tom conciliatório e pediu que os manifestantes abandonem a violência e iniciem um diálogo com o governo. O projeto de lei de extradições deu início às manifestações na ex-colônia britânica que já se arrastam há 3 meses. O movimento acabou ganhando força e englobando outras exigências por mais democracia na região. Hong Kong vive sua pior crise desde a devolução do território à China em 1997, com muitos protestos terminando de forma violenta. E o primeiro-ministro britânico Boris Johnson enfrenta uma nova batalha. Desta vez, ele propõe a antecipação das eleições para o dia 15 de outubro. Veja os detalhes. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson iniciou um novo confronto pelo Brexit no parlamento nesta quarta-feira, depois de sofrer uma derrota sobre sua promessa de tirar a Grã-Bretanha da União Europeia no mês que vem. O líder conservador afirmou que quer uma eleição geral antecipada em 15 de outubro se os legisladores votarem contra ele novamente e o forçarem a buscar uma extensão do prazo com Bruxelas. Johnson argumenta que sua ameaça de retirar o país do bloco antes de 31 de outubro vai forçar os outros países membros a concordar com termos melhores. Os críticos afirmam que uma saída sem acordo poderia causar danos econômicos. A Comissão Europeia também disse nesta quarta-feira que o risco de um Brexit abrupto aumentou, alertando que não via alternativa ao atual acordo de retirada. Boris Johnson sofreu uma derrota na terça-feira ao perder a maioria no parlamento, mas nesta quarta, um tribunal da Escócia determinou que sua decisão de suspender o parlamento por mais de um mês, a partir da próxima semana, é legal. E agora você vai ver que a alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, alertou para a redução do espaço democrático no Brasil. E é claro que o presidente Jair Bolsonaro rebateu as críticas. A alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, alertou nesta quarta-feira sobre uma redução do espaço democrático no Brasil, especialmente com ataques contra defensores da natureza e dos direitos humanos. Nos últimos meses, vimos também um encolhimento no espaço cívico e democrático, destacado pelos ataques documentados, como você mencionou, contra defensores dos direitos humanos, restrições ao trabalho da sociedade civil e ataques contra instituições de ensino. Desde 2002, o Brasil é um dos 5 países do mundo com o mais alto número de assassinatos de defensores dos direitos humanos. De janeiro a junho deste ano, pelo menos 8 dessas pessoas foram mortas. Bachelet também destacou um aumento do número de pessoas mortas pela polícia no país, ressaltando que esta violência afeta desproporcionalmente os negros e os moradores de favelas. A ex-presidente do Chile também lamentou a persistência da impunidade e denunciou o desejo do governo brasileiro de flexibilizar a posse de armas. O presidente Jair Bolsonaro respondeu às críticas no Twitter, acusando Michelle Bachelet de se intrometer na soberania brasileira. O líder afirmou que a alta comissária está seguindo a linha do presidente francês Emmanuel Macron e atacando os policiais civis e militares. E após a alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, denunciar a redução do espaço democrático no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro rebateu as críticas, dizendo, basicamente, para ela não se intrometer nos assuntos internos do Brasil. Veja. O presidente Jair Bolsonaro reagiu às declarações da alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, sobre uma redução do espaço democrático no Brasil.
A ex-presidente chilena criticou o ímpeto nacionalista do presidente após a crise dos incêndios na Amazônia e destacou o aumento do número de pessoas mortas pela polícia no país, especialmente negros e moradores de favelas. Bolsonaro acusou a comissária de se intrometer em assuntos internos brasileiros e voltou a elogiar a ditadura de Augusto Pinochet no Chile. Ele disse que o militar foi responsável por um basta à esquerda, entre eles o pai da comissária da ONU, Alberto Bachelet, que foi preso, torturado e morto pelo regime. Bolsonaro já havia sido criticado por declarações parecidas em julho, quando disse que poderia esclarecer a morte de Fernando Santa Cruz, pai do atual presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, desaparecido em 1974 e, de acordo com a Comissão Nacional da Verdade, assassinado pela ditadura. A controvérsia ocorre a menos de 3 semanas da Assembleia Geral da ONU, que tradicionalmente é aberta com um discurso do Brasil. E o Irã ameaçou reduzir novamente os seus compromissos nucleares. Mais detalhes agora na reportagem. O presidente iraniano Hassan Rouhani anunciou nesta quarta-feira que vai realizar em breve uma nova redução dos seus compromissos internacionais na área nuclear. Irã e 3 países europeus, Reino Unido, França e Alemanha, discutem há alguns dias as formas para salvar o acordo internacional de 2015 sobre o programa nuclear de Teherã. Não acredito que vá acontecer. Não acredito que vamos alcançar algum tipo de acordo. Por isso, vamos dar um terceiro passo e anunciar os detalhes entre esta quarta e quinta-feira. O pacto nuclear está ameaçado desde que o governo dos Estados Unidos se retirou unilateralmente em maio de 2018. Os últimos esforços vêm sendo liderados pela França, que tenta convencer Washington a conceder ao Irã algum tipo de alívio das sanções impostas desde que abandonou o acordo. O Pacto de Viena oferece ao Irã o levantamento de parte das sanções internacionais, em troca do país limitar drasticamente seu programa nuclear para que não possa se dotar da arma atômica. Revés para Johnson. Os deputados britânicos adotaram nesta quarta-feira uma medida de lei que obriga o governo a adiar novamente a votação do Brexit. O parlamento britânico aprovou nesta quarta-feira a lei que impede que o Reino Unido saia da União Europeia sem um acordo de transição no dia 31 de outubro. O texto recebeu 329 votos a favor e 300 contra, infringindo um novo revés ao primeiro-ministro Boris Johnson, contrário a qualquer nova extensão do Brexit. A votação é preliminar e deve ser confirmada ainda nesta quarta-feira. A lei obriga o premier a pedir à União Europeia uma extensão de 3 meses do prazo para o Brexit. E agora vamos falar de um fenômeno natural. Vocês vão ver que 3 erupções do vulcão Ubinas, que fica lá no Peru, provocou uma chuva de cinzas nos povoados próximos. Veja. O vulcão Ubinas registrou 3 explosões nesta quarta-feira. Segundo o Instituto Geofísico, o fenômeno provocou uma coluna de gases e cinzas de cerca de 3 quilômetros de altura. Povoados próximos foram afetados. O vulcão tem mais de 5.600 metros de altura e é o mais ativo do Peru. Ele fica situado na Cordilheira Vulcânica, a 1.250 quilômetros da capital Lima. Autoridades peruanas mantêm vigilância permanente ao Ubinas, que não entrava em erupção desde 2017. Bolas de volta ao México. Você vai ver agora que um esporte com bolas, que já não era praticado há pelo menos 500 anos, foi resgatado por um centro cultural na cidade do México. Olha só que bacana. O som das conchas ecoa nessa quadra na região de Azcapotzalco. Ele marca o início da cerimônia anterior a um jogo de bola tradicional na cidade do México. A vizinhança se aproxima para receber a energia que toma conta do local. Uma tradição milenar resgatada na capital mexicana depois de 500 anos perdida nos costumes locais. Os valores decaíram muitíssimo e, através desse jogo com bola, encontramos um jeito de nos reaproximarmos de nossos jovens e filhos e poder oferecer a visão de mundo tão rica que nossos povos tinham aqui em nossa terra nas Américas. Neste centro cultural, as influências pré-colombianas inspiram todas as atividades. O que hoje é um lugar de dança, um dia foi um local de despejo de lixo.
Nós demandamos a recuperação deste espaço, que era um aterro de cascalho para despejo, uma zona inabitada e de grande risco. Durante a partida, os jogadores golpeiam com os quadris uma bola de borracha que pesa cerca de 4 quilos. Duas equipes se enfrentam neste ritual que, nas culturas maia e asteca, era associado à fertilidade e à guerra. Centenas de anos depois, quem também passou a aderir à prática foram as mulheres. Estamos resgatando nossas raízes com este jogo. Como disse, quase ninguém o pratica, mas em vários estados já tem pessoas jogando. Existem equipes femininas, infantis. É um orgulho para o México. Tradição e cultura. Nesta histórica parte da cidade do México, este jogo tradicional tem o potencial de manter os jovens do bairro afastados dos riscos e vícios e mais próximos das atividades esportivas. E o Papa Francisco desembarcou em Moçambique. Esta é a primeira etapa de algumas visitas que o líder católico vai realizar. O Papa Francisco visitou nesta quinta-feira o Palácio da Ponta Vermelha em Moçambique. O local é a residência oficial do presidente do país, Filipe Nyusi, e fica na capital Maputo. O Santo Padre realiza uma visita de 3 dias à nação africana. A viagem acontece um mês após o governo local assinar um histórico acordo de paz com o grupo rebelde Renamo, que agora é o principal partido de oposição. Esta é a segunda visita de um Papa a Moçambique. A primeira ocorreu há 31 anos com João Paulo II. O Papa Francisco não vai percorrer o país e vai se limitar a Maputo para a decepção dos moradores da cidade de Beira, onde o ciclone Idai matou 600 pessoas em março. A maioria da população da ex-colônia portuguesa se diz cristã. E esta edição do Giro de Notícias vai ficando por aqui, mas não se preocupe, ainda teremos outras edições ainda no dia de hoje. A gente se vê.